Ok, muito bem, boa tarde a todos. Vamos dar então início à defesa do memorial do candidato Marco Aurélio Schuller Garcia. E você tem, Marco Aurélio, a gente está mais ou menos colocando em torno de 40 minutos, até 40 minutos, mas isso não é critério de avaliação, apenas para deixar para a banca algum tempo para a gente poder fazer as perguntas e você responder a essa arguição. Ok, então, em torno de 40 minutos, esse é um bom tempo para você poder fazer a sua apresentação. E você tem a palavra agora para começar a apresentação. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde a todos novamente. Por favor, só me confirme se dá para ver minha tela normalmente. Sim. Então, tá. Sim. Então, tá bom. Então, a partir desse momento, eu começo a apresentação do memorial e o plano de pesquisa para o concurso da Escola de Química e Processos Orgânicos do Centro de Tecnologia. Eu agradeço já a introdução, mas me apresento novamente. Então, meu nome é Marco Aurélio Schuller Garcia, nasci em 17 de fevereiro de 84, São Paulo, capital. E passei grande parte, toda a infância, adolescência e parte da idade adulta em Itaquera, na zona leste da cidade. Né? Os meus interesses por ciência começaram desde o ensino fundamental, médio e técnico. E eu tinha bastante afinidade com exatas, principalmente química e física, mas a inspiração de efetivamente entrar numa carreira com um viés científico veio de uma professora de física do ensino médio. De graduação, eu fiz licenciatura em Química na Universidade de São Paulo, depois eu fiz bacharelado em Química Ambiental na mesma universidade, e em seguida eu fiz, concomitantemente, eu fiz bacharelado em Ciências, que é o bacharelado em Química, na Faculdade Oswaldo Cruz. Nesse momento, eu estudava à noite, eu fui aluno do noturno da USP, né, e nesse inteirinho eu trabalhava no Banco do Brasil. Então, durante o dia eu trabalhava e à noite eu ia para a faculdade. No último semestre que eu estava na licenciatura, eu fiz a minha primeira iniciação científica, de mais ou menos uns 6 meses, e eu fui para bioquímica, né, que era para avaliação de biomarcadores. Mas naquele momento, naquele inteirinho que eu estava vivendo ali, o que mais me interessou, não só a bioquímica me interessou bastante, mas me interessou muito mais ali os processos de identificação. Entendi ali que uma parte mais química do que bioquímica que me interessava muito mais. Então, eu pedi uma licença no Memorado do Banco do Brasil para poder fazer a iniciação. E aí, então, naquele mesmo ano, em 2008, eu prestei vestibular novamente, entrei em Química Ambiental e entrei no bacharelado em Ciências na Oswaldo Cruz, que é uma universidade particular, mas eu ganhei bolsa. Então, eu consegui encaixar os dois eram noturno, consegui encaixar na janela de um e com o outro, consegui encaixar as duas universidades e acabei fazendo. Nesse momento, eu acabei fazendo uma outra iniciação científica, que foi uma iniciação científica na química orgânica, com um tratamento de resíduos químicos, de uma mistura de nanopartículas que eu nem imaginava ainda em trabalhar com ela naquele momento. E também tive uma transição, do Banco do Brasil para técnico de laboratório. E nesse momento em que eu passei nesse concurso de técnico de laboratório da USP, foi que eu trabalhei com alguns professores, trabalhei com professores de diversas áreas, mas a pessoa que mais me chamou a atenção foi a professora Liane. A professora Liane, ela tinha um viés muito diferente de todos os outros pesquisadores do Instituto de Química naquele momento. A professora Liane é a que tinha um viés bastante tecnológico, bastante industrial. Ela é engenheira, acredito que seja a única engenheira do Instituto de Química da USP, se eu não estou enganado. Então, realmente, a visão, a linha de pesquisa dela, que era uma linha muito mais aplicada, foi a que me chamou a atenção. Então, nesse momento, eu já estava concursado, eu tinha passado de um concurso do Banco do Brasil para o concurso da USP, já estava concursado, em teoria, vida mais ganha, mas eu decidi abrir mão daquilo, pedir demissão e fui para buscar novos horizontes. Então, esses novos horizontes foi nessa nova área que a professora Liane me mostrou. Me mostrou aí essa área mais aplicada, mais tecnológica, mais industrial. Foi muito interessante porque, inclusive, a estrutura do laboratório da professora Liane é uma estrutura, basicamente, de processos, e cada vez mais ela otimiza isso. A minha tese foi
com nanopartículas de ROD para aplicação específica em hidroformulação de olefinas, né? E durante aquele primeiro ano do doutorado, eu fiz também um lato sensu em Química Tecnológica no Centro Universitário Fiel, né? E eu fiz também umas matérias como ouvinte na graduação, porque eu não tinha ainda a vivência de Química Tecnológica e eu percebi ali, nessa parte mais de tecnologia, eu percebi que estava fazendo falta, né? Então, ela me deu liberdade para isso e eu pude fazer. E foi bastante interessante, né? E aí, o que me interessou muito mais naquilo é porque até aquele momento ninguém tinha trabalhado com hidroformulação, né? A professora Liana trabalhava com outros projetos que eu pude me envolver, mas naquele momento não se tinha reatores, não se tinha linhas de gás, não se tinha... O máximo de pressão que se trabalhava até aquele momento era 6 ATMs, e eu precisava de um sistema que trabalhava com 70, 80 ATMs de pressão, utilização de gases, né, gases perigosos ali, que seria o CO e o hidrogênio. Então, isso foi muito importante para a formação. Foi bastante importante, principalmente porque não era uma realidade até aquele momento para mim, né? E aí, então, a ideia nesse projeto, não só desenvolvimento dessa estrutura toda, mas também foi tentar trabalhar com um sistema heterogeneizado, que pudesse reutilizar o catalisador. Classicamente, a hidroformulação na indústria é conhecida aí por utilizar complexos, né? Então, uma catálise homogênea. E nosso objetivo foi heterogeneizar um catalisador, né, o que foi bastante interessante. Mas, nesse inteirinho, eu também trabalhei com catalisadores para oxidação de álcool, oxidação seletiva e redução de olefinas, né? Então, essa oportunidade que a professora Liane me deu foi muito importante, não só de formação, ganho pessoal, mas também profissional, porque eu tive a possibilidade de trabalhar com diversas pessoas dentro do Brasil, né, que é principalmente a UFMG e a USP, mas também 2 pesquisadores fora, que foi a Karine Philippot, da França, e o José Sanches Lopes, que foi da Universidade de Liverpool. Então, do projeto principal, basicamente, qual era a ideia? Se a gente está pensando em projetos, em processos industriais, a ideia seria, então, fazer um catalisador que eu tivesse aqui, como eu posso mostrar nessa imagem, uma separação fácil, aplicando um ímã, no caso, poderia ser um eletroímã, que fosse, mas seria uma separação eficiente. Então, com funcionalizações, nós percebemos que seria possível. Então, foi feito um catalisador que era a base de magnetita com sílica, e a gente fez funcionalizações, a gente percebeu que a gente conseguia não só imobilizar o metal, como a gente conseguia reutilizar sem ter lixiviamento. Então, assim, a gente passou primeiro de um sistema mais simples até um sistema mais complexo, em que a gente conseguiu viabilizar isso. E não só isso, a gente conseguiu viabilizar o fato de reutilizar os catalisadores, mas a gente também viabilizou a utilização de moléculas muito mais interessantes, como os monoterpenos, que podem ali, a professora Helena Guzevskaya tem uma expertise muito grande nisso, na produção de fragrâncias e tudo mais, né? Então, assim, a gente sempre estava pensando nas possibilidades, não só de desenvolvimento de catalisadores eficientes, mas também desenvolvimento de catalisadores que pudessem ter um viés ali de uma aplicação maior, uma aplicação que saísse do âmbito laboratorial, de pequena escala, para um âmbito maior, né? Então, nesse período todo, eu tive uma liberdade autoral muito grande, a professora Liane me deu isso, né? E graças a essas parcerias muito interessantes, então eu trabalhei aí com esses catalisadores de oxidação e de hidrogenação também, o que foi extremamente importante para mim, porque eu pude trabalhar com as vertentes que o laboratório tinha, a hidroformulação que estava sendo criada naquele momento, oxidação e redução que já tinham, que eram o carro-chefe da professora Liane naquele momento. Graças a isso tudo, e assim, e parcerias muito valiosas e tudo mais, a gente teve a alegria de conseguir produzir 11 artigos científicos. Afinal de contas, isso foi ali uma coroação de algo que estava sendo feito, né? Ainda mais para mim, que não era daquela área, estava... tudo era novo, e além do que eu não fiz mestrado, eu tinha ido para doutorado direto, né? Então isso tudo foi muito importante, né? Então eu tenho só a agradecer à professora Liane. Nesse período também eu fiz um doutorado de sanduíche na Inglaterra, em 2015, né, e eu fiquei 6 meses em Liverpool, e eu trabalhei com o professor José Sanches, que eu tinha comentado. Naquele momento, as coisas foram bem diferentes, inclusive porque lá eles tinham uma estrutura muito maior, então eu estava acostumado com reatores de bancada, e lá eles tinham reatores muito maiores, sistemas de fluxo, coisas bastante diferentes, né? Então, assim, eu trabalhei naquele momento com valorização de biomassa, nesse caso a hidrogenação seletiva, de HMF para DMF, mas eu pude ter não só
a diversidade cultural de pessoas do mundo inteiro, né, que eu tive a possibilidade de conhecer, mas também ver outros projetos, abrir minha mente para outras aplicações, né, não só aquelas aplicações que eu poderia ali aumentar e almejar, então, aplicações tecnológicas mais robustas. Então, aí, em 2016, eu voltei para o Brasil, e a gente estava numa crise política bastante difícil, e aí, então, as coisas não estavam muito fáceis no país, e eu terminei o doutorado, eu cheguei em março, terminei o doutorado em agosto de 2016, e para setembro para outubro eu já estava em Teresina. O doutor Edmilson eu já conhecia, né, então ele me ofereceu ir para lá, eu conhecia porque ele era pós-doc da Liane, e lá a gente trabalhou basicamente com essas reações que eles tinham um interesse tecnológico muito grande. Por quê? Porque lá já tinha uma pequena indústria de produção de biodiesel dentro da universidade, né? E no caso de oxidação, eles não tinham. Então, aí, eu comecei a trabalhar no que eles já tinham expertise e comecei, então, a trabalhar com o que eu já sabia. Então, foi muito interessante. Foi muito interessante porque, naquele momento, eu tive a possibilidade de executar também pesquisa de uma maneira muito mais independente, né, e eu pude ajudar e coordenar também projetos de alunos de mestrado e doutorado, que foi muito interessante. E pude também participar como professor na graduação e na pós-graduação, né, que foi muito, muito importante. Levando esse viés econômico que eles tinham da produção de biodiesel, em aumentar a escala, né, com um interesse tecnológico bem claro, né, foi para a gente muito importante também, uma alegria a gente conseguir essa publicação de 12 trabalhos, porque eu estava vindo de uma situação muito confortável, vim da USP, trabalhei na UFMG, trabalhei na Universidade de Liverpool, né, que era uma situação muito confortável. E quando você chega numa outra universidade, numa outra realidade, você precisa adaptar, né? Então, assim, claramente, todas as parcerias que eu fui construindo naquele momento foram essenciais para que a gente pudesse fazer isso, né? E aumentar e melhorar aí desenvolver outros processos. Isso foi muito, muito, muito importante, né? E aí, depois, em maio de 2019, eu tinha conversado já com o professor Pedro Vidinha, que tinha sido da minha banca de doutorado, e aí eu trabalhei por um projeto da FAPESP Shell. A gente trabalhou ali num sistema que era basicamente para valorização de CO2, né? Então, a ideia seria ali o desenvolvimento de a hidrogenação de CO2, né, e aí seria o desenvolvimento de, normalmente, álcools pequenos, né, ou CO, mas principalmente o objetivo era metanol, né, tanto que nesse momento eles estão até trabalhando agora com uma startup para isso, para a produção de etanol a partir de CO2, né, estão construindo isso lá no campo, nos campos da USP, né, então esse foi uma das vertentes com as quais eu pude trabalhar, né, e aí também trabalhei com oxidação de CO, né, e de CO2, como eu já tinha comentado, e também voltei a trabalhar com oxidação de álcoois, que foi bastante importante. E esse viés aí de aplicações maiores, aplicações aí com interesse industrial, com interesse da indústria, com interesse que a empresa naquele momento queria, foi super importante. Cada etapa foi interessante para mim, para eu poder entender aí como esse interesse industrial, como essa vertente aí de pesquisa e ensino pode ser conectada aí com empresas que podem se interessar naquela pesquisa que está sendo desenvolvida. Mas, basicamente, a gente pensando aí, a gente pensa, por exemplo, no catalisador de 3 vias hoje, que é um dos mais vendidos no mundo, e que a gente tem um controle de partículas extremamente importante para aquele catalisador funcionar, assim como se a gente pensar em zeólitas, que também tem uma fatia muito grande da utilização de catalisadores para a indústria, né, a gente percebe aí, então, que esse controle, no caso das zeólitas, um controle mais fino ali de porosidades, mas aí nesse outro caso, tamanho de partículas, a gente percebe o quanto que é importante o controle desses materiais. Então, materiais em escala nano são importantes, mas a gente pode melhorar as propriedades deles. Então, lá em 2021, a gente produziu aí um catalisador à base de céria, com nanopartículas de platina, numa quantidade extremamente baixa, né, e a gente percebeu que essas morfologias desses suportes seriam muito interessantes. Tanto que nós, naquele momento, fomos cover image, cover feature da Kenkatken. E a gente percebeu que a gente poderia ter aí, dependendo das condições, do material que a gente tinha feito, a gente conseguiria aí atividades, nesse caso aí, para conversão de CO, muito mais eficientes, dependendo do material que a gente estava utilizando, né?
Então, aí, com esse conhecimento, essa expertise que eu estava desenvolvendo, eu comecei em dezembro de 2019 para começo de 2020 como professor doutor pesquisador na Universidade Federal do Maranhão. Naquele momento, toda a estrutura que eu estava acostumado em reações de fase aquosa, em reações orgânicas, né, em tudo que eu vinha trabalhando, eu cheguei lá e a realidade era diferente, não existia estrutura para fazer aquilo. Então, eu me adaptei. Né? Então, eu me adaptei e aí eu fui trabalhar, então, com eletroquímica, eletroanalítica, mais eletrocatálise, eletroanalítica numa vertente menor. Né? Então, basicamente, aí nessa ideia de preparação de materiais controlados, né, para aplicações em células a combustível e supercapacitores. E, secundariamente, essa aplicação de sensores eletroquímicos. Né? E aí, atualmente, eu tenho exercido meu papel como professor, tanto na graduação, em introdução aos estudos da química geral e inorgânica, e na pós-graduação, síntese de materiais nanoparticulados, caracterização e produção de hidrogênio, né, e processos catalíticos, aí pensando na eletrificação, que a gente pode pensar aí nesses sistemas, né, então, bastante importante hoje, com um viés muito importante para essa mudança de matriz energética que a gente vai precisar angariar, não só agora, mas também no futuro. Né? Eu estou lá há 2 anos e 11 meses como professor, né? E durante esses 2 anos eu peguei a pandemia, né? Mas mesmo assim, mesmo durante a pandemia, mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos, não só eu, como todo mundo, né? no país, né? Foi possível até esse momento olha, eu não tenho outra coisa para dizer se não fossem as parcerias, né? As parcerias extremamente valorosas. Então, a gente conseguiu esses 9 trabalhos, que isso é muito importante, com resultados produzidos já na UFMA. Né? Temos aí 3 submetidos e 4 em processo de conclusão. Nesse interim também eu tive um aluno de mestrado que concluiu e 3 alunos de iniciação. E agora eu estou com 2 alunos de mestrado e 4 alunos de iniciação científica. Que a gente está trabalhando aí com processos semelhantes, né? E aí, por que, então, nesse próximo desafio, talvez o maior deles, vir para um centro de pesquisa, né, de excelência, como seria aqui, né, a gente pode falar da UFRJ, né? Então, assim, é um desafio, mas eu acredito que dentro desse aprendizado, experiência que eu adquiri nos últimos 12 anos, e não só isso, em muitas coisas que eu ainda preciso aprender, que eu ainda preciso desenvolver, tem um monte de coisas que eu ainda... Quer dizer, eu vou passar a vida toda aprendendo. Né? E então, assim, eu acho que eu estou preparado aí com uma oportunidade de desenvolver conhecimento adquirido, lecionar com entusiasmo, eu gosto muito do que eu faço e isso pode ser muito... Isso vai ser, eu acho que eu consigo mostrar nas minhas aulas, né, esse entusiasmo que eu tenho, não só com pesquisa, mas também com desenvolvimento tecnológico. Os meus alunos de química geral, eu falo de processos catalíticos, eu falo de processos de produção de compostos, porque eu acho realmente importante, né? E também inspirar, e eu espero inspirar recursos humanos, motivar alunos, tanto na graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E aí, então, a escola de química, com esse horizonte de possibilidades que pode me trazer, né, traz aí não só esse know-how que eu tenho com esses materiais que tem aí possibilidades de aplicações tecnológicas e industriais interessantes, mas também a possibilidade não só de consolidar as linhas de pesquisa que eu já estou, mas também na inserção de novas linhas de pesquisa que, estando num centro como esse, podem me permitir aprender, podem me permitir me inserir, podem me permitir ajudar no desenvolvimento delas, né? Tendo uma estrutura propícia que me permita isso, né? Então, isso vai ser bastante interessante, já utilizando a estrutura que a universidade possui. Né? E aí, assim, dentro disso tudo, né, será que seria basicamente... a gente sabe que é importante, cada vez mais, é bastante importante essa ideia de nanomateriais. Né? Os nanomateriais são muito importantes, a gente sabe, a gente tem exemplos aí bem claros de, por exemplo, o ouro, que é inerte na sua forma bulk, na sua forma massiva, mas quando está nanoparticulado, menos de 10 nanômetros funciona. E aí a gente vê que isso realmente traz
aplicação diferente dos materiais convencionais, aqueles que a gente já está acostumado. E aqui a gente tem exemplos na literatura, né, de materiais que são nanoparticulados, né, e esses materiais têm aplicações, tanto que eles estão publicados e mostram aí vertentes interessantes. Mas aqui a gente vê que são materiais que, embora eu tenha aí nanosferas, eu tenho suportes que não tem nenhum tipo de controle, né? E aí a ideia hoje que eu estou trazendo aí para o desenvolvimento tecnológico desses materiais é um controle desses materiais buscando aí otimização. Né? Então aí, dentro dessa estrutura toda, dessa linha de pesquisa, desse desenvolvimento, desse aprendizado, né? A gente tem aí, então, forma, estrutura, composição, arquitetura, e aí, então, esses são materiais com os quais eu já trabalhei, a gente tem vários outros, né? Então, desde a esfera, como no exemplo anterior, até cubos, planos, materiais ocos, materiais bimetálicos, em que eu tenho um core shell, ou que eu tenho nanorattles, que são chocalhos, dendritos, enfim, a gente tem aí grandes possibilidades de otimização desses materiais. Né? E a otimização desses materiais, ela está sendo vista cada vez mais na literatura. Então, aqui estão alguns exemplos, né, da literatura mostrando que a gente tem aí possibilidades de materiais muito bem estruturados e que podem ser utilizados aí nessas aplicações, né? E não só a estruturação desses materiais, mas a gente pensa nesses materiais com um viés tecnológico, um viés em que a gente vai pensar numa aplicação, uma possível aplicação de interesse industrial. Esses materiais precisam ser estáveis. Afinal de contas, vários processos, os materiais podem passar por vários processos, e esses processos podem ser de altas temperaturas, altas pressões, baixas pressões, uma mistura de processos em que tem as duas coisas, né? Então, a gente precisa pensar nesse tipo de situação. E como é que a gente pensa nesse tipo de situação? A gente tem o tetraedro da síntese dos materiais, então, que as propriedades, performance e o processamento do material que está sendo levado em consideração, ela depende bastante da estrutura. Todos eles estão interligados, mas dentro dessa estrutura eu tenho a caracterização. Né? É a caracterização que vai me mostrar qual é a parte importante disso tudo, porque eu posso relacionar estrutura com reatividade. E essa relação é extremamente importante. É essa relação hoje que a gente busca, essa relação que eu quero trazer de um processo que pode estar sendo feito na bancada e um processo que pode estar sendo feito no chão de fábrica, que está fazendo uma indústria. Né? Então, essa é o interesse, a gente precisa conhecer. Então, a gente precisa pensar nos processos e a gente vai só atingir processos bastante interessantes do ponto de vista tecnológico se a gente conhecer bem esses materiais. Por isso que hoje essa caracterização ela é muito importante. E o que é interessante nisso? Aqui tem uma síntese de materiais que ela utiliza em fase líquida, tá? e que ela tem, basicamente, aí um redutor. Somente mudando a concentração desse redutor é possível conseguir diferentes morfologias. Então, aqui, por exemplo, tem esses nanomateriais aí, muito controlados, que são materiais que foram feitos que são de paládio, e que a gente consegue observar, então, que dependendo das condições, e aí da concentração desse redutor, como eu falei, a gente consegue expor facetas diferentes. E essas facetas podem ter aí aplicações, performances diferentes, o que é interessante, é muito interessante nesse sentido, eu ter materiais aí que são, que podem ser metais nobres, mas que a gente utiliza uma quantidade muito pequena. Então, para que esses materiais nobres sejam utilizados em uma quantidade muito pequena e que possa ser interessante para uma indústria, por exemplo, ele precisa ter uma alta atividade e também, claro, poder ser reutilizado, né? Várias e várias vezes. Esse é o objetivo sempre. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo levando em consideração aí um ganho de corrente em um determinado sistema, e se a gente pega aqui um cubo e um octaedro, a gente formato dessas partículas que a gente consegue observar aqui, tá? E aí nuances entre eles, com diferentes facetas expostas, a gente consegue ver aí que os materiais são formados os mesmos precursores, mesmo meio reacional, só que a gente consegue morfologias diferentes, e essas morfologias, então, trazem otimização dos sistemas. E é essa otimização que a gente precisa trazer para os processos que a gente quer desenvolver.
né? Então, dentro desse plano de pesquisa, né, dessa parte toda importante que eu considero, né, dentro disso tudo que eu venho fazendo e dessa da minha proposta aqui, eu faria, então, coisas que eu já tenho conhecimento e que eu venho trabalhando já na minha pesquisa independente agora como professor, mas também que eu trabalhava antes, né? Então, de sintetizar suportes óxidos com diferentes morfologias, e esses suportes óxidos podem ser templates para deposição metálica. E aí, então, levando em consideração toda essa questão de forma, tamanho, composição, e a gente relacionar estrutura versus propriedade, esses materiais, eles podem ser aplicados em catálise heterogênea, em fotocatálise, em produção de energia. Isso é super importante. Isso hoje é o que nos interessa, né? A gente tem essa matriz energética hoje, ela é muito importante. A gente trabalha hoje com essa possibilidade aí da gente ter aí condições de ter fontes, né, de energia que possam ser utilizadas eficientemente e que essas possam ser de fontes, né, menos poluentes ou de preferência nada poluentes, né? Essas vantagens desses materiais, basicamente, são o sinergismo. A catálise antiga falava assim, bom, eu tenho o suporte serve como carreador de espécies ativas. Ele é inerte. Hoje a gente sabe, né, com a questão da nanoestruturação, que não é bem assim. O suporte, ele tem propriedades e a interface entre o suporte e a nanopartícula é importante, né? Então, alguns processos, eles efetivamente podem acontecer, inclusive, nessa interface, né? E só que a gente precisa pensar nessa estabilidade. Eu tenho falado dessa estabilidade desde o início da minha fala aqui, porque a gente precisa ter materiais que possam ser utilizados várias vezes, né? De preferência e muitas vezes, muito tempo, né? Então, os catalisadores que a gente tem na indústria, alguns deles são utilizados há anos, né? Então, eu só vou poder utilizar esses materiais nanoestruturados na indústria se eu tiver a possibilidade de ter materiais que possam ser utilizados também há anos, sejam baratos, né, de preferência até um determinado ponto, mas que tenham um custo-benefício interessante. Então, essa forte interação metal-suporte, ela é importante. E na nanoestruturação você pode ter materiais de diferentes morfologias e interação com essas partículas de maneiras diferentes, de maneiras mais fortes, né? E existe a possibilidade, isso eu já venho estudando, mas também tem na literatura, de uma produção maior, um scale-up maior. Então, o que a gente tem? Hoje, a gente pode produzir dentro do laboratório, eu posso produzir, sei lá, pequenas miligramas, 1 grama, mas a gente pode ter também a produção de 10, 100, até tem outros materiais, 500 gramas, 1.000 gramas, 1 quilo, mais do que isso, a gente pode ir aumentando isso com estudos de viabilidade, estudos em que a gente vai mudando as condições reacionais e obtendo esses materiais, porque o interesse deles não é ficar dentro do laboratório, o interesse deles é que a gente possa, então, trabalhar e produzir materiais aí que possam ter umas aplicações no mundo real, né? O mundo real fora a academia, né? Na indústria. Então, dentro dessas aplicações, eu já trabalhei bastante oxidação. Então, assim, oxidações seletivas eu venho trabalhando há muito tempo com isso. Então, aqui é uma proposta de oxidação. Aqui eu até trouxe, porque inicialmente a gente precisa conhecer o sistema. Então, eu trouxe aí o tianozol, que aí a gente pode pensar aí na produção de sulfox e sulfona. E aí, então, o que acontece? Bom, você tem a produção dos dois, tem que pensar em seletividade, né? Então, a ideia seria, então, utilizar esses materiais. Ouro é muito utilizado para oxidação de álcoois, mas ele também pode ser utilizado aí para esses processos de tiol, como a gente está vendo aqui, né? E aí mudando as condições, temperatura, o processo em si é bastante importante, mas o catalisador também, né? Então, nesse caso, esses materiais com morfologias controladas, eles poderiam ser aí bastante eficientes nessa busca, né? E esses materiais aí, que a gente pode ter um interesse muito importante para uso, por exemplo, desses aí, para uso de aromas, para usos de
fragrâncias, enfim, pode ser utilizado isso também em herbicidas, uma série de coisas, de possibilidades que a gente tem dessas moléculas que podem ser formadas, né? A gente também tem a possibilidade de que esses materiais sejam aplicados para outros tipos de sistema de oxidação, né? Assim como a séria, que é bastante importante, tem vacâncias de oxigênio e que podem ser moduladas, a gente pode utilizar com outros metais que não esses metais nobres e utilizar em outras aplicações, com o níquel, por exemplo, em reforma, seria uma possibilidade, né? Mas aí, então, esses outros metais nobres ou nobres, a gente tem aí uma abertura maior aí para outras possibilidades. Dentro disso tudo, na edificação que a gente tem, eu venho trazer aqui, como nesse plano de trabalho, o que eu já venho trabalhando, o que eu já conheço, né? Então, esse aqui é um trabalho autoral, né, que foi feito aí, a gente consegue ver nanofios de óxido de manganês, né, e que foram colocadas nanopartículas extremamente pequenas, de 1 a 2 nanômetros de irídio. Ah, Marco, irídio é caro. Irídio é caro, mas o catalisador comercial usa platina, né? E o catalisador comercial usa 20% de platina, enquanto a gente está utilizando aí um catalisador de 1%. Então, a gente consegue ver um ganho. Por que a redução de oxigênio é importante? A redução de oxigênio é importante numa célula combustível, por exemplo, né? Então, aí, a gente consegue ver aqui nesse gráfico que a gente tem um ganho de corrente semelhante com o catalisador. Aí eu peguei aqui um catalisador de platina com o mesmo load metálico, né? Mas a gente vê que a gente tem mecanismos, nós estudamos mecanismos semelhantes aqui que só gera água, né? E a gente tem basicamente o catalisador até mais eficiente. E quando a gente utiliza o catalisador de platina sobre carbono 20%, a gente vê que realmente nosso sistema começa num potencial um pouco mais baixo, mas mantém ainda, né, a ideia do mecanismo que nos interessa, né, da formação de água no final. Então, assim, então a gente consegue ver isso por materiais aqui, a gente consegue ver uma grande distribuição em materiais que são sintetizados de maneira muito simples, né? Outro que a gente tem trabalhado agora, isso daqui também é autoral, né? Então aí seria a utilização de produção de hidrogênio também cada vez mais importante, né? Então aqui a gente tem um reator, né? Um reator que tem uma fonte de luz, aí a gente pode decidir esse comprimento de onda, mas eu quero um dia poder utilizar luz solar, né? Luz visível, nem sempre a gente consegue utilizar só luz visível, depende dos metais que a gente está utilizando e tudo mais, né? Mas aí a gente tem aqui nesse sistema a possibilidade aí de avaliar, né, quanto que está tendo de produção de hidrogênio. E a gente viu aqui que nanomateriais que foram misturados com titânia comercial já é bastante usada. E aí, então, colocando cascas de prata e ouro em diferentes quantidades, mas quantidades extremamente pequenas, a gente consegue ver aí uma eficiência muito maior quando comparada com titânio comercial, né? E a quantidade que a gente está prevendo é uma quantidade muito pequena, que economicamente falando poderia ser interessante, né? Atualmente, eu participei de um projeto para angariar fundos, né, de um porto que tem lá no Maranhão, e foi num projeto de produção de hidrogênio, porque de fato eles estão aí cada vez mais preocupados com a quantidade de energia que eles utilizam, né, e como que matrizes energéticas alternativas poderiam ajudar nisso, né? Então aí também é interessante, essas matrizes energéticas podem ser aplicadas no porto, mas também podem ser aplicadas em processos industriais, com certeza. A gente precisa disso, a gente precisa dessa mudança toda, né? Então, nesse cronograma que eu coloquei inicialmente para os 3 primeiros anos, né, a ideia é obtenção, otimização, né, e caracterização desses materiais, então, inicialmente com zinco e com séria, né, e aí imobilização de nanopartículas nesses materiais e a aplicação dessas nanopartículas, estudos de estabilidade, estudos de performance e tudo mais, né? E aí determinações aí da estrutura e reatividade que são muito importantes. No segundo ano, a ideia seria continuar também com esses materiais, mas com óxidos diferentes, né? E aí a gente observar que dependendo aí desse óxido, a gente pode ter, eu não tenho só uma questão de estrutura química, mas eu tenho também uma questão de natureza química, então a gente tem que avaliar isso tudo. E no terceiro ano, conhecendo, né, a partir de métodos teóricos, conhecendo toda a experiência que a gente está tendo até aquele momento, né, buscar aí um entendimento mais profundo do desempenho, mas assim, não só buscar o escalonamento, que eu já bati nessa tecla antes, mas também desenvolvimento de rotas, de ampliação, de rotas para aplicações diferentes, né, então aí aquela situação que eu falei de diferentes metais, de diferentes
condições, enfim, adaptação, otimização, entendimento de tudo isso. E todos os anos, claro, artigos é sempre importante, congressos, né, propostas, patentes, isso é importante e espero atingir isso, né, e busca de recursos. Nessa ideia, na busca de recursos e consolidação, nos primeiros anos eu espero parcerias na UFRJ, que já tenho parcerias muito importantes, tá? Mas aí a busca de recursos pela Serrapilheira, CAPES, CNPq, né, o PDI da ANP, né, entre outros, que tem grandes possibilidades, e contar com as parcerias que já têm sido muito ricas nesse momento, né? Então, assim, eu tenho o CDMS da UFSCar, que me ajuda muito, né, mas a gente também tem a possibilidade de utilização do Synchrotron, né, que é em Campinas, que é multiusuário, você tem que mandar projeto, então é possível, né, cada vez mais possível, inclusive dependendo aí do tipo de projeto ao qual eu estiver trabalhando e inserido, né? Mas eu também tenho acesso a colaboradores na USP, o professor Aliane, o professor Pedro Vidinha, né? Na PUC-Rio, na UFMG, né? Também, mas na PUC-Rio, que eu já tenho os meus últimos trabalhos, eles são basicamente com colaboradores aqui do Rio de Janeiro, né? Então, na PUC-Rio, com o professor Anderson Marx, né, e na UFRJ com o professor Tênier Rodrigues, né, então eu tenho tido muitas parcerias e trabalhos que estão, inclusive, em andamento, né, mas eu também agora estou começando, né, com o professor Pedro Romano, Eduardo Falabella, João Monerá e Donato Aranda. Por quê? Porque a gente conseguiu aprovar pela LIPCAT, né, da UFRJ, um projeto grande, né, um projeto em que se objetiva aí a utilização de células eletrolíticas de sólido, de óxido sólido, para a produção aí de gás, de syngas, né, de gás de síntese, né, a partir aí de fontes em que eu posso ter aí fontes como biogás, né, e a eletricidade utilizada por isso, com tecnologia brasileira, esse é o objetivo, tecnologias como solar, eólica, para ter energia nisso, e aí a gente conseguir, então, a partir de microcanais de Fischer-Tropsch, para aumentar aí a seletividade, produção de combustíveis, né? Então, esse projeto foi aprovado, inclusive hoje é segunda, semana passada, né? Então foi aprovado, saiu, deu tudo certinho, deve começar entre janeiro, fevereiro, alguma coisa assim, né? Então isso eu já estava envolvido nesse projeto muito antes de, inclusive, surgir o concurso para a UFRJ, né? Então eu já tinha vindo conversar com eles, e eu participei, né, desse projeto, do andamento dele, desde janeiro, estamos em 2020, desde janeiro de... Não, desculpa, não é 2021, desde janeiro de 2022, desde janeiro deste ano, né, e a gente foi indo, e agora que o projeto foi aceito, né, então, mostrando aí que as minhas colaborações aqui no Rio são muito fortes, né, então, seria bastante interessante aí poder aumentar aí esse leque e as possibilidades, né. Então, eu agradeço muito a atenção, a oportunidade, e encerro aqui. Obrigado. Muito obrigado, Marco Aurélio. Parabéns aí pela trajetória. Muito frutífera, muito variada. Impressionante. Parabéns. Eu posso parar a compartilhamento dela? Sim, por favor. Isso. Agora vamos para a parte da arguição. E eu vou passar a palavra para a professora Kátia, que vai fazer as perguntas, e depois a gente vai seguir com os demais membros da banca. Ok? Boa tarde, professora Kátia. Com a palavra, professora. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Parabéns pela apresentação, parabéns pela carreira que você construiu ao longo desses anos, é novo ainda, e já realizou tanta coisa, conseguiu fazer tantas colaborações, conseguiu fazer produção muito relevante em condições que provavelmente não foram assim, das mais fáceis, né? Alguma coisa que eu imagino você tenha tido necessidade de começar uma infraestrutura que talvez não estivesse tão bem aparelhada como a que você estava acostumado lá na USP, então realmente você está de parabéns. Como nós trabalhamos aqui, e
nós temos interesse, porque nós, como professores pesquisadores, temos interesse, porque é o interesse da universidade, trabalhar nos 3 segmentos, que é a parte de pesquisa, a parte de ensino e a parte de extensão. No que diz respeito à parte de ensino, ao segmento de ensino, você que já é professor já há algum tempinho, como é que você visualiza uma possível estratégia de ensino que você possa utilizar para motivar os nossos alunos que, pós-pandemia, eles perderam, né, o hábito de estudar, o hábito de interagir com os professores, de participar das aulas, de prestar atenção nas aulas, efetivamente. Então, nós temos, hoje em dia, um público, no que diz respeito aos nossos alunos, que é muito diferente do que a gente tinha uns anos atrás, e mesmo quando você era estudante. Hoje em dia, a coisa se modificou muito, e o pós-pandemia alterou isso de uma maneira que não foi positiva. Então, como é que você vê isso? O que você vê como estratégia para atrair novamente a atenção desses alunos? Tá bom, obrigado, professora. Bom, olha, eu sou muito fã do Elon Musk, né? E ele diz uma coisa, o seguinte, ele diz que hoje o conhecimento está na internet, né, e a gente, de graça, e a gente vai para a universidade por relações interpessoais, né? Então, isso que constrói conhecimentos, constrói caráter, constrói um monte de coisa. Normalmente, como eu já venho lecionando e realmente enxerguei essa situação que os alunos têm à primeira vista, na verdade, eles estão muito felizes de retornar, né? Porque era sempre online, aquela dificuldade toda. Mas eu sempre invisto, de fato, numa proximidade com os alunos, tá? Então, uma proximidade com os alunos, eu nunca olho de cima para baixo, eu sempre olho de igual, né? Então, essa sempre é a possibilidade que eu tenho de trazer esses alunos para entender tudo que a gente está, para pelo menos acompanhar o que está acontecendo. Agora, eu acho que uma estratégia muito importante para atrair esses alunos é que a gente mostre aplicações, tá? Que a gente mostre que a ciência, porque a gente já trabalha com uma ciência que é por si só abstrata, né? E essa aplicação dessa ciência, como eu falei na minha apresentação, eu falo de nanotecnologia com os meus alunos, eu falo de aplicações de processos industriais, eu falo de tudo que eu trabalho, tudo que eu venho desenvolvendo, eu falo, mesmo com alunos de primeiro ano, né? Então, a minha ideia em atrair esses alunos é mostrar o que a gente pode fazer, né? Então, assim, a gente estava antes na internet, vocês estavam com uma dificuldade de acompanhar e tudo mais, mas agora vocês estão aqui. Então, a gente está aqui, vocês estão numa outra pegada. Então, qual é a pegada agora? Vamos mostrar o que a gente pode fazer, o que a química pode trazer, não só para a vida de cada um de vocês, mas para a sociedade. Então, a minha estratégia sempre é uma estratégia de trazer aplicação, de trazer conhecimento visualizando um objetivo. Então, essa é a estratégia que eu sempre fiz, a estratégia que eu pretendo continuar fazendo, e também essa questão de proximidade, tá? Então, assim, essa questão de que a gente eu não quero estar acima deles. Eu costumo dizer para os meus alunos que a única diferença, que por mais que não pareça, entre eu e eles, é que eu tive um pouquinho mais de tempo para estudar. Entendeu? Então eu brinco com eles isso, né? Então, assim, basicamente é isso, professor. Eu pretendo trazer aí sempre os alunos para mais perto, para eles terem confiança, né, em tirar as dúvidas e tudo mais, mas também verem aplicações que a química pode ter, né? Tanto no âmbito tecnológico quanto no âmbito acadêmico. Tá bom, obrigada, Tamar. Obrigado a você. Muito bem. Professor Pedro, podia fazer a sua... Sim, vamos lá. Boa tarde, Marco. Parabéns pela apresentação, pela jornada aí, né? Muito aprendizado aí, bastante conhecimento aí que você adquiriu, até na dificuldade de ir para a universidade sem infraestrutura, né? Bom, como a professora Cátia falou,
a universidade se baseia naquele famoso tripé pesquisa, extensão e ensino, né? Então, vamos falar um pouquinho da extensão. A extensão, normalmente, quem é da área de tecnológica tem mais dificuldade de fazer extensão, né? E agora, com essas novas diretrizes do MEC, 10% da carga horária de todos os alunos de graduação do país vai ter que ter extensão. Então, o que a gente quer saber de você é o seguinte. Primeiro, o que você entende como extensão universitária? Calma. E depois, quais são as ações extensionistas que você pretende realizar como professor, um pretenso professor da Escola de Química do FRJ? Desculpa, agora... Bom, eu enxergo a extensão como abraçar todo mundo, fora da comunidade acadêmica, fora dos muros da universidade. Né? Isso que eu enxergo como extensão, é que a gente possa ter aí a possibilidade de trazer para a sociedade o que a gente está fazendo. Ainda mais numa situação que a gente tem hoje de que a ciência é demonizada. Né? Então, a gente viu aí no processo de pandemia o quanto que a ciência é importante e quanto que a sociedade como um todo não consegue enxergar. Então, a extensão é importante porque a extensão precisa abraçar todo mundo, mostrar o que a academia está fazendo, e isso é essencial. Com relação à extensão, eu já vou agora, exatamente em janeiro, o CETENE, que fica em Recife, ele tem um projeto muito interessante, que é o projeto de meninas cientistas ou novas mulheres na ciência. Desculpa, eu não recordo agora qual que é, e eu estou envolvido nele. Então, em janeiro, o que vai acontecer? Alunas do ensino médio vão encontrar comigo em janeiro no laboratório, e aí a gente vai fazer exatamente, eu propus um projeto, a gente vai fazer um projeto de síntese de nanomateriais. Então, a minha ideia é que as meninas comecem a ver, e não só isso, eu lembro que quando teve portas abertas na minha época, né, que era a USP Portas Abertas, eu estava em dúvida se eu queria química ou se eu queria computação. Olha a diferença. E total diferença fez eu ir até o laboratório e ver o que estava acontecendo. Aquilo fez total diferença para mim. Então, esse é um dos objetivos, que as meninas sejam atraídas para isso. Agora, como uma possibilidade de trabalhar aqui, eu gostaria de trabalhar com como eu posso dizer assim, a demonstração para a sociedade, né, o que é nanotecnologia, onde a nanotecnologia está. A gente tem muitas coisas que a gente vê em comerciais de TV ou em filmes, os nanorobôs, ou então fentotecnologia, umas coisas assim que a gente sabe, nós sabemos que não é assim. Então, mostrar, né, aonde de fato a expertise que eu venho adquirindo pode ser aplicada. Então, cursos abertos para a comunidade. Eu lembro que a minha avó, ela fazia curso de computação na universidade que a gente tinha em Itaquera, né? E era impressionante o quanto ela ficou empolgada em mexer num mouse, né? Então, assim, e a minha avó tinha até 4ª série. Então, assim, eu acho que isso é o importante da extensão e que eu pretendo fazer. É que a gente traga as pessoas e que a gente consiga mostrar entusiasmo. E aí, então, é difícil aplicações, é difícil não... mas a gente tem mecanismos em que a gente pode trazer as pessoas que estão mais leigas nisso tudo a entender esses processos. Então, para mim, esse seria um ponto que eu queria fazer. Acho que até coloquei isso no meu memorial, que seria aí cursos de integração, né? Não só a integração dentro da própria universidade, mas também da comunidade como um todo. Isso seria um objetivo que eu pretendo já lá na UFMA, mas pretenderei como um concorrente aqui, alguém que está tentando essa vaga aqui na UFRJ. Tá bom, Marco. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, passamos então a palavra para o professor Luiz Fernando Leite, por favor. Boa tarde, professor Luiz. Boa tarde, Marco Aurélio. Parabéns aí pelo teu caminho, né, a tua trilha. Você é um catalítico empolgado, né? É normal na área, né? É isso aí. Tá aí
A minha pergunta é: a gente está com um contexto aí de desafiador, né? Que é mudanças climáticas e crise energética e guerra e inflação, né? Está com um cenário difícil, pouco favorável para desenvolvimentos e a universidade se manter, né, equilibrada, né? A minha pergunta é: qual é a contribuição que você acha que você pode dar, pode oferecer à sociedade nesse contexto confuso, né? Bom, nesse contexto confuso que a gente realmente está vivendo, né? Eu costumo dizer aí, desde 2015, 2016, as coisas são bem difíceis, e eu acredito que, claro, hoje com a mentalidade que eu tenho, diferente de quando eu era mais novo, né? Acho que é o período mais difícil que eu enxergo da minha história, né? Dos meus 38 anos de idade. Então, assim, eu acho que um deles é conhecimento. Né? Conhecimento é sempre poder, e eu acho que esse poder precisa estar na mão de todo mundo. Então, eu acho que essa ideia, eu sempre tenho muita paciência, né? Assim, eu não sei um monte de coisa, nossa, tanta coisa que eu preciso aprender ainda, e eu não tenho nenhum tipo de vergonha de perguntar. Então, exatamente por não ter nenhum tipo de vergonha de perguntar, eu não tenho nenhum problema em que as pessoas me perguntem, né? Eu até falo, quando eu leciono, eu falo, olha, não existe pergunta boba, não existe pergunta burra, eu falei, não existe nada, existe pergunta. Então, conhecimento é a parte mais importante. Eu acho que isso, com o conhecimento, a gente consegue ter criticismo para falar de política, que o senhor falou de inflação, a gente consegue falar de política, a gente consegue falar de ciência, a gente consegue falar de tudo, né? Conhecimento não só específico, mas conhecimento geral. Agora, isso nesse âmbito, né? Como professor, talvez aí como uma pessoa aí que pode ajudar nesses projetos de extensão que eu falei com o professor Ivo e tudo mais. Agora, no âmbito da pesquisa, eu realmente, de verdade, eu realmente acredito no que eu faço, sabe? Eu realmente acho, olha, eu até costumo ver, bom, como eu falei do Elon Musk, né, eu vou falar de Marte, porque eu sou um entusiasta absurdo disso tudo. E assim, eu vejo muito essa questão de produção de hidrogênio como uma possibilidade real, né? Isso num outro planeta, imagina aqui, né? Então, assim, eu realmente acredito no que eu estou fazendo, realmente acredito nessas possibilidades, em todos esses processos que a gente estudou para o concurso também, né? Que podem ser integralizados, né? Então, eu acho que isso é importante. Publicação é importante, tá? Eu não vou dizer que não, eu não vou ser hipócrita, não. Eu acho importante, mas hoje eu quero um viés não só acadêmico, mas eu quero um viés de aplicação, um viés maior, e que eu posso ter essa viabilidade dentro da UFRJ e de tudo que vocês quem é da UFRJ, mas também de outras universidades, que vocês podem trazer para mim, que eu posso aprender, né? Então, eu acho que aí, nesse sentido, né? Então, um lado é educação, mas o outro lado é tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, né? Desenvolvimento de barateamento de processos, barateamento de produtos, e atingir esses produtos aí cada vez mais a todas as pessoas, né? Então, assim, a gente vai ter o criticismo, mas a gente também tem que pensar que todo mundo tem o direito igual a ter condições mínimas de vida, condições mínimas de comer, de se alimentar, de morar e de ter acesso a produtos que a gente tem, muitos produtos industrializados que não atingem todo mundo. Então, eu espero que o desenvolvimento de tecnologia possa colaborar para isso. Perfeito. Tá. Obrigado aí. Obrigado. Sua resposta. Obrigado, professor Leite. Passar a palavra agora para o Marco. Marco, Marco, meus parabéns pela carreira.
né? Obrigado. É brilhante, foi bem consolidada. A minha pergunta basicamente, focando no tripé da educação, né? Eu pergunto a você o seguinte: como é que você vê a possibilidade de você trazer para o departamento, né, a questão dos problemas que efetivamente existem na indústria, porque, afinal de contas, tecnologia de processos, né, processos de modo geral, daquilo que você lê dos livros, mas existe uma divergência grande, existem vários pontos que são importantes de serem trazidos para a academia para que o aluno ele consiga vivenciar um pouco mais. Então, eu gostaria que você abordasse um pouco sobre como é que você vê isso, como é que você traria isso para a academia. Obrigado pela pergunta, professor Marco. Eu até quero aqui mais uma vez, eu agradeço muito os elogios de todo mundo e preciso deixar claro, inclusive, que isso aqui está sendo gravado é importante, que a Liane foi extremamente importante, então eu agradeço muito ela. Bom, com relação a isso, eu acho que, quando o senhor estava fazendo a pergunta, eu só pensei numa frase pequena, eu falei assim, mão na massa, né? De fato, quando eu falo para os meus alunos, eu até tenho laboratório de química geral e eu coloco alguns testes de nanotecnologia, né? E eu costumo dizer para os alunos o seguinte, falo assim, olha, a nanotecnologia parece uma coisa muito distante da gente, mas a gente consegue efetivamente realizar isso. Isso não é tão difícil, a gente precisa só entender como o processo acontece, né? Então, e como é que a gente vai entender como o processo acontece? É colocando a mão na massa. Então, de fato, quando a gente olha os livros, independente de quais sejam, de qual é a área, se for a área de catálise, se for a área de processos industriais, a gente vê que é muito diferente. E eu acredito, então, por isso que eu falei mão na massa, é que por mais que existam hoje processos multivariados que são extremamente importantes, e eu sou muito a favor desses processos, né, que a gente pode, num determinado processo, eu posso fixar a temperatura e variar todo o resto, aí quando eu cheguei na temperatura, eu fixo essa temperatura, aí depois eu fixo pressão e vario todo o resto, esses univariados, e quando eu tenho multivariado, eu posso ter predições do que vai acontecer, né? Embora a gente tenha isso, é essencial a aplicação. A gente não pode ficar simplesmente na teoria. É por isso que hoje esses branches, esses braços de química tecnológica, de química básica e de química teórica são importantes. Então, eu acredito que eu possa trabalhar nesse sentido. Então, trazer essa expertise, porque todos os processos, por mais que eu faça muito catalisadores, todos os processos catalisadores, eu não tenho catálise se eu não tiver processos orgânicos ali envolvidos. Certo, eu posso ter alguns outros que não sejam orgânicos, mas basicamente o que eu trabalho ou já trabalhei, são processos orgânicos. Então, eu acredito que essa ideia de trazer essa diferença e essa nuance entre o que está no livro e o que está na realidade é, de fato, trabalhar, trazer novos... o desenvolvimento de novos materiais, trazer o desenvolvimento de novos sistemas, né? E é aí que a gente consegue trazer, e o entusiasmo que eu espero trazer para os alunos, e que eles enxerguem aquilo da mesma maneira que eu vejo, né? A maneira de que a gente pode trabalhar, desenvolver, e que nenhum problema não tem resposta. Essa resposta tem, a gente só precisa ainda descobrir. Cacau, obrigado, querido. Boa sorte aí. Obrigado, muito obrigado. Vamos lá, para fechar essa ruição, meu comentário e pergunta, na verdade. Vamos lá. A professora Kátia fez uma pergunta sobre os desafios imediatos de resgatar os alunos que vieram da pandemia, você já deu sua resposta. Mas eu queria ouvir você, qual é a sua visão um pouco mais para frente, né? O contexto é o seguinte: a gente tem um ambiente de crise, guerra na Polônia, e não sei o quê, crise ambiental. Um pouco mais adiante, e levando em consideração o cenário tecnológico, você já é um professor na área tecnológica, pretende ser um professor do departamento na área de tecnologia, e assim, em relação a aspectos variados da tecnologia, as transformações que a gente vê são cada vez mais aceleradas. A gente já fala da indústria 4.0, já está olhando para a indústria 5.0, já está vendo inteligência artificial
incorporada, novos processos, novos conhecimentos. Então, na verdade, a gente hoje forma um aluno que daqui a 5 anos vai trabalhar numa indústria que pode ser completamente diferente da que tem hoje, por conta dessa aceleração. E aí eu queria, diante desse cenário, queria que você me desse uma ideia de quais são os maiores desafios, 3 maiores desafios. Os maiores desafios serem enfrentados por um professor de tecnologia, como você e como nós, na construção das habilidades e competências desse aluno que hoje chega, para que ele saia pronto para enfrentar esse novo mundo, essa nova realidade, mais para frente, mais adiante. Porque, na verdade, amanhã, ou depois de amanhã, ou em 2023, ele já virou passado. Quais são, na sua opinião, os maiores desafios que um professor encontra para construir competências e habilidades dos novos profissionais do futuro? É isso. Obrigado, professor. Então, o que eu costumo falar sempre é o seguinte, e eu procuro mostrar isso para as pessoas que estão à minha volta, não só no âmbito de pós-graduação, mas também de graduação, que a gente precisa cada vez mais nesse mundo ser autodidata. Então, eu acho que um dos desafios muito grandes, principalmente na graduação, que o aluno acabou de sair do ensino médio, que recebe tudo muito mastigado, é que a gente precisa mostrar para esse aluno o quão é importante ele aprender a estudar sozinho. A gente vai estar lá, a gente vai fazer o possível e o impossível para isso, mas exatamente por essa mudança tão rápida, esse aluno precisa entender que em qualquer aplicação futura que ele vai ter, profissionalmente falando, ele vai precisar sempre estudar, ele vai precisar sempre estar se reciclando para acompanhar aqueles processos. Então, isso eu acho extremamente importante. Uma outra coisa que eu acho muito importante também, que às vezes é um entrave, é que exatamente por essa questão de a gente ter mudanças muito rápidas, eu acredito que as ementas, elas precisam ser revistas com muito mais frequência. Então, nesse momento, por exemplo, lá no Maranhão, a gente tem ementas que são de 94, e que são as mesmas até hoje. E assim, isso é uma coisa que eu venho sempre trazendo, que a gente precisa rever isso, porque exatamente por essa questão de tudo ser muito dinâmico, com certeza o que estava em 94, com certeza não, o que estava em 2010 já não está. O que está hoje em 2022 talvez não esteja em 2025. Então, eu acredito que essas ementas e as competências que a gente vai ter para esses alunos, elas têm que mudar e a gente tem que acompanhar. Então, a gente tem que pensar, claro que a pesquisa é extremamente importante, mas aí a pesquisa vai me trazer uma reciclagem também para que eu seja capaz de trazer coisas novas para esses alunos. Então, eu acho que isso também é bastante importante. E outra coisa que eu acho muito importante também é que a gente comece nós mesmos, nos inteiremos das novas tecnologias e que essas novas tecnologias sejam passadas para os alunos. Então, hoje, por exemplo, na área de catalisadores, a gente faz síntese líquida, a gente faz síntese bottom-up, top-down, enfim, a gente tem as técnicas clássicas, mas hoje eu tenho impressoras 3D sendo utilizadas para eu produzir esses materiais. Então, assim, e é uma tecnologia, por exemplo, que eu não sei trabalhar ainda, mas é uma tecnologia que eu preciso aprender e que eu preciso entender, só que não adianta só eu ficar com aquele conhecimento para mim. Eu preciso que esse conhecimento seja passado, eu preciso que esse conhecimento... Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu levo meus alunos para laboratório de pesquisa, eu mostro para eles o que eu estou falando. Então, eu não era eletroquímico, eu acho que eu não sou um eletroquímico ainda, mas eu estou trabalhando com isso, estou aprendendo. Mas aí, então, eu trago esse conhecimento para lá e eu falo para eles, uma voltametria cíclica. O que é uma voltametria? Eu levo eles no laboratório para enxergar, para eles verem isso. Então, assim, eu acho que esse tripé vai ser bastante importante. Autoatendimento, na verdade, autodidático,
desenvolvimento de ementas cada vez mais flexíveis e que sejam revistas, né? E tecnologias. As tecnologias são muito importantes. Então, é pensando nisso que a gente está. E é difícil hoje eu pensar numa coisa daqui 10 anos, devido a essas mudanças tão grandes, né? Então, isso tem que ser revisto sempre, né? Não só por nós, mas também, né, esse conhecimento ser passado para quem está ali começando, que está construindo, que está visualizando ali na gente possibilidades tão grandes, né? Eu, quando comecei a faculdade, eu comecei na licenciatura, eu nem sabia o que era bacharelado, né? Eu não sabia, eu não tinha tido esse conhecimento, e não é porque bom, tantas coisas que acontecem na vida, mas a minha mãe tinha até a 5ª série, meu pai tinha ensino médio, né? Então, assim, quem me trouxe isso foi a universidade. Quem me trouxe isso foram os professores. Quem me trouxe isso foram as pessoas que estavam à minha volta, né? Então, eu acho que isso tudo é essencial para que a gente atinja aí essa demanda cada vez mais importante, né, de mudanças que a gente está tendo aí na sociedade, na educação, no mundo como um todo. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Então, a gente assim encerra a arguição do memorial do Marco Aurélio Schuller Garcia. Ele pediu a comissão para interromper a gravação.